galerinha, tudo bem? Então, gente, hoje eu vim trazer para vocês algumas informações. Você que sabe o que é o autismo? Não? Vem comigo que eu vou te contar. Então, o autismo, tido também como a sigla TEA. TEA, né? T-E-A. O que significa? O transtorno do espectro autista. E esse transtorno, ele afeta algumas habilidades, como comunicação, linguagem, interação social. E aí, ela tá envolvida, tem alguns níveis, né, que nós chamamos de nível de suporte, né, o grau de suporte, né, que é o nível grau 1, grau 2 e grau 3, que seria vulgarmente, né, falado como leve, moderado e severo, que de leve não tem nada, e aí nós falamos então como grau 1, grau 2 e grau 3. E aí, Monique, o que o autismo ele pode me causar? Assim, uma criança autista, geralmente, o que a gente meio que repara, né? Essa criança pode ter, ou adulto mesmo, porque agora, atualmente, né, em 2025, muitos adultos têm fechado o seu diagnóstico, tá? E aí vai ter algumas alterações, como as apresentações vão ser de comportamentos, alguns movimentos repetitivos, interação social. As pessoas geralmente tendem a se ficar mais isoladas, só que não são todas. Por exemplo, meu filho ele é autista e ele gosta de estar no meio de todo mundo, ele gosta de abraçar todo mundo. Pessoas e pessoas, né? Porque tem autistas que gostam de ficar isolado, não quer assunto com ninguém. Tem outros que já têm uma interação social maior. Tem uns que têm uma sensibilidade auditiva, tem outros que não, que adoram som alto, como é, por exemplo, o meu filho. Então, né? Mas tem alteração no comportamento, em algum momento vai apresentar. Então, o meu foco é apresentar para vocês alguns comportamentos, né? Algumas características para você se atentar, pois o autismo, o diagnóstico dele normalmente é feito através de alguns fatores, né? Como a característica do comportamento, né? Das ações da criança, do adulto, enfim, né? Do indivíduo. Vamos lá, um dos exemplos é perceber que a criança, né, um indivíduo, ele brinca de uma forma diferente, ele tem uma preferência diferenciada das outras crianças. Por exemplo, ele gosta de empilhar. Tem ali os carrinhos, por exemplo, e ele quer empilhar um carrinho em cima do outro ou enfileirar um carrinho, né, na frente do outro. Como dividir tudo por cor. Tem lá os carrinhos azuis, as bonecas, né, com cabelo menor, cabelo curto, cabelo grande, cabelo longo, e aí quer diferenciar dessa forma, sabe? Mas as cores são bem legais, porque, por exemplo, os brinquedos amarelos, ela separa de um lado, os vermelhos do outro, o azul do outro. Então, separar por cores, empilhar ou enfileirar os brinquedos é um dos sinais. Diferença de brinquedos aleatórios ao invés de, tipo assim, de brinquedos de panelinhas, de talheres, chaveiro. Então, assim, brinquedos que, tipo, normalmente a criança não tem, sabe, preferência, vamos dizer assim. Outra coisa também é perceber que a criança não interage. Ou parece que não percebe, tipo, a presença da outra pessoa. Você tá ali perto e pra ela é a mesma coisa que nada. Você sai e a pessoa continua do mesmo jeito. Então, essa questão, assim, mais focada na interação, normalmente crianças, né, pessoas com autismo, eles tendem a querer viver mais isolado. Outro fator também é o atraso, ou a ausência, ou a regressão da fala. O meu filho foi esse a principal chave, né, que me levou à questão do autismo. Porque nasceu na época de pandemia, né, onde a gente estava meio que se reestruturando da pandemia, então, assim, poderia ser, né, só que eu sempre levei meu filho, tipo, para parque, para os locais, para ele interagir com outras crianças, mas a questão da fala, com 2 anos, ele ainda praticamente não falava nada. Hoje, atualmente, ele tem 5 anos. E assim, ainda tem um pequeno atraso na fala. Agora ele tá melhor, sabe? Atualmente, ele com 5 anos, ele tem fala, mas não é tão fluente assim igual outras crianças da mesma idade dele. Mas foi o que me levou, né? Aí eu fui procurar a fono e agora ele faz as terapias, enfim. Mas o atraso na fala é algo assim bem significativo que a gente percebe, né? Todas as crianças podem ser assim. Pode ter umas que é bem inteligente, começou a falar bem antes, sabe? Então, alerta. Dificuldade de manter o olhar também, tipo, aquele olhar no olho, né? Fala, tipo, então isso e aquele não tá olhando nos seus olhos. Sinal de alerta. Alteração no sono, dorme mal, ou tem muita dificuldade até pegar no sono, é outro alerta. Pouco, né? Dormir pouco também. Questão alimentar, ter preferência
por certos tipos de alimento, ficar separando, não gosto disso. Seletividade alimentar, ficar alerta. Ação sensorial, tipo uma massinha, sente aquele, vamos dizer assim, aquele nervoso, né? Não consegue segurar a massinha, ficar alerta. Outra coisa, não quer ficar de roupa. Ficar de roupa incomoda, então quer tirar a roupa o tempo todo. O meu filho, por exemplo, ele chega na rua, ele até se comporta, tá com a roupa, mas chega em casa, ele já chega se despindo, já chega tirando blusa, tirando calça, quer ficar à vontade. Conclusão, não existe exame que identifique o autismo, gente, é comportamental. Através, sim, da avaliação neuropsicológica, que é o que vai avaliar os comportamentos do seu filho, sim, fechará o autismo, mas não é no exame de sangue que você vai fechar e vai ver que seu filho tem autismo. Negativo. Tá, galerinha. Até mais.